Quem nunca ouviu aquele ditado popular, a curiosidade matou o gato? Ele é bem antigo e serve para alertar para alguém que está muito curioso e pode se dar mal. Quem tem um gato sabe bem como os bichanos são curiosos, não pode ver nada diferente que lá vão eles xeretar. Não é por menos que é tão fácil assustar esses animais tão dóceis. Mas afinal, por que nós somos tão curiosos assim? Ou melhor, o que motiva essa nossa curiosidade? Será que temos algum benefício ou só malefício? E pensando nisso, eu separei 6 animes que nos ajudam a entender alguns aspectos da curiosidade em nós, seres humanos, e como podemos lidar com essa situação. No entanto, antes de continuar a chamada, eu sou o André Gussi e esse é Entreter e Conhecer. E após a chamada, vamos ao conteúdo de hoje? De forma resumida, a curiosidade está relacionada em nossa mente com 2 funções. A primeira, em aprender algo novo. Se não fosse essa curiosidade humana, nós não sentiríamos motivados a aprender cada vez mais, sendo esse um dos aspectos que diferencia nós seres humanos dos demais animais, e também a questão de criar laços sociais. Uma vez que sempre que a gente vai conhecendo pessoas novas, a gente quer saber um pouquinho mais sobre elas, tendo aquela curiosidade. Porém, também, se não tomarmos cuidados, podendo cair naquela fofoquinha. Não por menos que a curiosidade é um gatilho mental que ajuda a ativar nosso cérebro para descobrir coisas novas, ou mesmo saber mais sobre as demais pessoas, tornando-as mais próximas de nós, ou não, afastando os perigos. E só para fechar aqui, a questão dos bichanos serem curiosos, eles estão sempre reconhecendo o território, uma vez que os felinos eles são extremamente territorialistas. Se chegar algo novo no território deles, eles querem saber o que é aquilo. Por isso, quando você põe uma caixa ou algo novo em sua casa e você tem um gatinho, ele já vai logo ali xeretar. O mesmo acontece com os cachorros, por exemplo. Só que em vez de eles ficarem cheirando, eles levantam a patinha e soltam aquele xixizinho esperto. E agora, vamos ver alguns exemplos de como os animes nos ajudam a entender um pouquinho mais sobre a curiosidade. É claro! O primeiro exemplo que eu quero trazer aqui é em Boku no Hero. Logo quando os alunos passam a morar lá na UA, a turma do primeiro A se propõe a conhecer o quarto das pessoas. Dessa forma, criando um laço de intimidade e estreitando os laços dos demais. Uma vez que não é qualquer um que a gente chama para entrar em nosso quarto. Isso exige uma proximidade, uma intimidade muito grande. E sem contar que em Boku no Hero, os nossos heróis eles estão entrando num campo de guerra. E, num campo de batalha, é super importante que os soldados sejam próximos uns aos outros, porque assim fortalece aquele vínculo de amizade e de proteção dentro da equipe. E sem contar que aqui é uma forma que o autor encontrou de nos mostrar um pouquinho mais sobre a personalidade de cada um dos integrantes da turma 1A, uma vez que umas coisas que me chamam mais atenção em Boku no Hero é a construção de personagens. Eles não focam apenas em poucos, eles vão expandindo cada vez mais. E aqui, de mostrar o quarto deles, foi uma forma muito inteligente e eficaz de, em poucos episódios ou capítulos, você apresentar cada um deles. O próximo exemplo que eu quero trazer aqui é de Dragon Ball Super, quando Trunks e Gohan entram no caminhão do Jaco ali no episódio 41, apenas para curiar. Eles estão ali brincando, eles vão querer xeretar o que tem ali dentro. Aqui nesse ponto mostra aquela velha expressão, a curiosidade matou o gato. Eles só não viram o que estava acontecendo ali. O Jaco, sem saber, prendeu eles no caminhão e foi para o planeta Pochalfil. E eis que ali eles começam a ter uma grande confusão, uma vez que tem um grupo querendo exterminar as pessoas ali presentes. E Gohan e Trunks estão envolvidos ali. Só que aqui, a curiosidade, em vez de matar, acaba salvando Trunks, Gohan e todo mundo naquele planeta. Uma vez que o Vegeta e o Goku acabaram indo salvar os filhos e, consequentemente, os vilões que estavam ali querendo tomar o planeta. E o próximo exemplo é em One Piece, lá no arco de Zou, uma vez que quando os Mugiaras descobrem que tem um ninja de Wano escondido ali em Zou, eles ficam todos cheios de expectativas, querendo ver esse ninja, e eles vão fantasiando de forma absurdamente absurda o como seria esse ninja. E quando eles encontram o Raizo, um personagem totalmente disforme, não muito agradável aos olhos, eles ficam frustrados, porque eles criaram uma expectativa altamente elevada no que seria um ninja,
e eles veem aquele personagem lá meio cabeção, com um corpo pequeno, e eles ficam levemente tristes. Aqui serve para mostrar que o excesso de curiosidade gera o excesso de expectativa, e muitas vezes a expectativa é a mãe da meleca. Uma vez, quando a gente cria muita expectativa e a gente vê a realidade, nós ficamos tristes, por mais bela que a realidade seja, mas nossa mente projetou algo bem melhor. A sorte aqui que, por mais que o Raizo seja um ninja feinho, ele começou a mostrar suas habilidades de forma brilhante, surpreendendo os Mugiaras e, de certa forma, atendendo às suas expectativas. No entanto, cuidado ao criar expectativas demais. Nem sempre, ou melhor, quase nunca, a gente consegue atender às expectativas. O próximo exemplo que eu quero trazer é em Attack on Titan, uma vez que no início da saga, Armin e o nosso Eren, eles querem saber como é que é o mundo lá fora, nutrindo essa curiosidade, e muitas vezes isso motivando eles a entrarem no exército e saber um pouquinho o que estava acontecendo lá fora das muralhas. No entanto, ao saírem, eles descobrem que na verdade eles estão sendo manipulados por Marley, começando uma guerra sem proporção, levando a um fim não muito agradável, às vezes levando a pensar, será que a curiosidade sempre pode trazer algo bom? Ou às vezes é melhor ficar quietinho onde a gente está? Se bem que aqui em Attack on Titan, os Marleyanos, independentemente, estavam invadindo ali o pessoal de Parades, e cedo ou tarde isso iria acontecer. Mas o que move aqui nossos protagonistas é justamente essa curiosidade de saber como é o mundo lá fora, de ser livre. O mundo lá fora deve ser 1000 vezes maior que aqui dentro das muralhas. E seguindo essa lógica, vamos para The Promised Neverland, mais um exemplo de que a curiosidade pode matar um gato. Mas, afinal, mesmo se as crianças ali como Emma, Norma e Ray não soubessem que de fato ia acontecer depois que eles iam embora ali do orfanato, não mudaria muito o destino dele. Porém, ao eles descobrirem o que acontece quando eles saem dali, ficando aflitos ao saber com isso e deixando a gente assim também um tanto quanto badalado. Uma vez que é a mesma coisa você saber que aquilo tudo que você está fazendo vai te levar à morte, e conforme mais você se destaca, melhor é para as pessoas que estão ali fazendo aquilo com vocês. É, no mínimo, apavorante pensar dessa forma. Concorda? Aqui, sendo mais uma vez aquela ideia. Será que vale a pena a gente ter curiosidade de saber cada vez mais, mesmo que a gente descubra que o nosso futuro não é algo muito bom? Ou é melhor morrer na ignorância, sendo aquele grande dilema? E por último, nós vamos para Naruto. Ali por volta do episódio 101 do anime, mostra a curiosidade em saber o que tem por detrás da máscara do Kakashi. Aqui nós podemos ver o Naruto pirraçando Sasuke a querer saber, a poder ajudar a planejar de como fazer o mestre tirar a máscara e ver o rosto, uma vez que ele vai conjecturando, vai levantando hipóteses de como seria o rosto. Será que ele não quer mostrar porque ele tem os lábios grandes? Ou porque ele é dentuço? Ou tem os lábios pequenos? É interessante ver que o Sasuke, de início, não está dando a mínima para essa questão. Mas, quando o Naruto começa a levantar essas hipóteses, ele fica tendo lá os comichões para tentar fazer parte dessa conspiração e fazer o mestre tirar a máscara. Porém, no final, os três acabam se frustrando e deixando a gente curioso também para saber como seria o osso do Kakashi. E aqui eu quero levantar um ponto importante. Muitas vezes a gente tem que respeitar a privacidade das pessoas. Maior que seja a nossa curiosidade, tem coisa que as pessoas não querem revelar aos demais, sendo isso que o Kakashi acaba mostrando no fim do episódio. Se vocês queriam ver o meu rosto, era só pedir que eu mostrava, mas ele acaba não mostrando, mantendo esse seu segredo. E às vezes a gente tem que aprender a respeitar o espaço dos demais. Se tem algo que ele não quer mostrar, que é da intimidade dele, não cabe a gente forçar para que ele mostre aquilo. Temos que respeitar o espaço de cada um. E se ele tiver lábios como um Zeppelin? E você, qual dessas 6 curiosidades te chamou mais atenção? Ou melhor, consegue trazer algum exemplo de um outro anime que a curiosidade matou o gato e fez movimentar a trama? Compartilhe conosco aqui nos comentários. E por último, tem um recado para você. Sabia que hoje o mercado de trabalho exige, além do inglês, uma segunda língua para você dominar? E aí, você já pensou em aprender japonês assistindo anime? É justamente essa a proposta do Kenjin Sensei Academy.
no qual ele vai te ensinar a língua nipônica com base em seus animes. Eu mesmo já aprendi algumas palavrinhas só de assistir animes, como Baka, Nami e entre outras. Nesse curso você vai poder se aprofundar muito mais. Para saber mais, clique aqui no primeiro link das inscrições ou do comentário fixado. E para fechar, eu queria agradecer a Lilian na ajuda e estrutura que ela traz com o canal como um todo. E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!